sou a Andressa e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da morte suspeita. Acho que isso é uma grande dúvida, um grande problema. Você não acha nada muito específico em relação a isso na literatura, em artigos, em capítulos de livro. Então, como legista, eu vim trazer para vocês algumas considerações em relação à morte suspeita. Então, gente, o que é a medicina legal, né? A medicina legal é aquela especialidade médica que o médico, para exercê-la, inicialmente, ele precisa estar ligado à Polícia Civil de algum estado e ele precisa prestar um concurso para ele poder estar ligado a essa Polícia Civil e a esse IME. Então, sempre que ocorre uma morte devido a causas externas, causas violentas, esse corpo vai ter que ser examinado pelo IML, pelo médico legista, e essa declaração de óbito vai precisar ser emitida por esse médico legista, e mais do que isso, esse corpo ele vira uma materialidade, um dos vestígios daquele processo, tá? Daquele inquérito, daquele crime. Então, existem 3 indicações clássicas que são previstas em lei, tá? Que vão indicar essa necrópsia forense, que é a necrópsia realizada pelo médico legista. As mortes que acontecem por causas externas, lesões externas, ou causas violentas, né? As mortes suspeitas e o óbito quando a pessoa não é identificada, a gente não sabe quem é aquela pessoa que morreu, tá? E essa morte suspeita é sempre uma grande dúvida, tá? Então, tem algumas questões aí que eu acho que é óbvio para todo mundo, acho que é uma coisa muito de conhecimento geral mesmo. Foi acidente? Medicina legal. Tem ferimentos externos? Medicina legal. Foi vítima de queda? Medicina legal. Cadáver já está em decomposição, mesmo que esse cadáver tenha vindo a óbito e a suspeita seja uma morte natural. Por quê, gente? Acredita-se que o médico generalista ele não tem conhecimento suficiente para avaliar aquele cadáver que já está em decomposição. Os cadáveres sem identificação. Eu posso ter uma pessoa lá que se chama José da Silva Gonçalves, ele se identificou como isso, ele fez uma ficha médica, chegou no hospital, só que a hora que ele vai a óbito, a gente não tem nenhum documento de identidade dessa pessoa, não tem nenhum parente, não tem ninguém. E aí, será que é essa pessoa mesmo? Será que é o nome, né, ao qual ele se identificou? Então, se não tiver identificação, tem que ser encaminhado ao IML. Casos onde existe suspeita de erro médico, existe aquele corpo ali, eu acho que meu parente foi a óbito, foi um erro na cirurgia ou naquele atendimento, então esse corpo vai precisar ir para o IML passar por esse exame. Todas as pessoas custodiadas pelo Estado, ou seja, presos, detentos que vão a óbito, independente da causa da morte, eles precisam ser encaminhados ao IML, tá? E casos de intoxicação exógena, tá? Então, a gente tem esses casos clássicos aí, né? Alguns, inclusive, de morte natural, que vão precisar ser encaminhados ao IML. O que a gente chama de morte suspeita, tá? É aquela cujas circunstâncias e os sinais externos não são capazes de definir se aquela morte foi natural ou violenta. Então, se eu estou diante de uma morte suspeita, eu precisarei encaminhar para o IML, tá? Então, eu acho que tem alguns casos que a gente não tem muita dúvida, né? Tem lesão externa? É morte suspeita, tá? Então, eu achei lesão por arma branca, tá? Uma lesão perfurante, uma lesão cortante, esse corpo vai ter que ser encaminhado. Achei fratura, escoriação, lesão externa, IML, tá? Lesões por projetil de arma de fogo, são lesões pérfuro-contusas, vai precisar ser encaminhado ao IML. Tem punção venosa, tá, gente? Ficar atento com isso, fossa cubital, pescoço, região inguinal, se tiver punção, a gente precisa encaminhar para o IML. A não ser que seja uma punção ali bem descrita, de um atendimento médico, etc, etc, tá? Equimoses, tá? Então, essas lesões externas, em geral, a gente vai precisar encaminhar. Intoxicação exógena, talvez é uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Foi suicídio, foi overdose, foi autoextermínio, enfim. Normalmente, o que a gente leva em consideração nesses casos? Tem relato, tá? O relato de testemunhas, o achado de medicação no local e essas lesões sugestivas de punção. Então, quando tem algum desses casos, a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? Cáusticos,
quando a gente tem aqui, né, entrando lá em venenos, será que foi envenenado? A gente sempre escuta, às vezes, essas dúvidas, né? Os cáusticos, gente, eles deixam lesões sugestivas, são escaras secas, queimaduras, na pele, na face, no pescoço, no tórax, tá? As acidentais são mais comuns, então, mais acidente de trabalho, também vai precisar ser encaminhado, mas a gente não pode desconsiderar a questão homicida. Só que o interessante é isso, né? Os cáusticos, eles deixam essas lesões externas, então a gente vai acabar encontrando. Veneno, também é sempre uma dúvida grande. Quais são os comemorativos ali que nos levam a suspeitar de que houve um envenenamento, por exemplo? Vômitos, tá? A maioria desses venenos, eles acabam causando essa náusea, esse vômito, às vezes odores característicos, a gente não precisa saber exatamente que aquele odor é do arsênio, ou aquele odor é do... O que a gente precisa saber é que tem um odor diferente, um odor mais forte, parece que teve convulsão ali, tem vômito, esse cadáver a gente pode suspeitar ali e ficar um pouquinho preocupado. O carbamato, que é o chumbinho, ele tem sinais e sintomas colinérgicos fortes. Então, se você chega, às vezes, para prestar um atendimento, teve vômito, você chega, o paciente tem miose importante, a gente precisa suspeitar do carbamato, tá? O odor característico, então, que eu falei, por exemplo, o arsênio, ele tem um odor mais aliáceo, o cianeto, ele tem um odor que é classicamente descrito na literatura, né, na medicina legal, como amêndoa amarga. Então, achei que tem alguma coisa estranha ali, a gente acaba tendo que encaminhar, tá? O que a gente precisa enfatizar muito, gente? O encaminhamento para o IML, ele é um encaminhamento como qualquer outro, tá? Então, quando eu vou encaminhar um paciente para um hospital, para uma clínica, para um outro colega, eu sempre, ou eu faço contato direto, ou eu encaminho com um relatório médico completo, tá? Então, nós já tivemos casos, às vezes, do corpo chegar no IML e, por questão, né, daquele relatório médico, ele não está incompleto, a gente não, é uma morte natural. E daí a gente fala, não, nós não vamos receber esse corpo porque é uma morte natural. E aí, às vezes, a gente entra em contato com o médico, e aí o médico vai explicar para a gente por que ele encaminhou esse corpo. Então, gente, o relatório, o encaminhamento do corpo para o IML, ele funciona como um encaminhamento em qualquer especialidade médica, né? Sempre que a gente encaminha esse corpo, a gente precisa fazer ou contato direto ou um relatório completo. E aí deixar bem claro qual que é a suspeita. Encontramos vômito no local, suspeita de convulsão, cheguei, estava em miose, encontrei cartelas de medicamento, houve um relato da família que ele era usuário de droga, existe uma suspeita de overdose, tá? Então, tudo que vocês puderem colocar no laudo é interessante, tá? Igual quando a gente encaminha para qualquer especialidade, né? E encaminhar exame complementar. Muitas vezes, às vezes, vítima de projetil de arma de fogo, um raio-x, ele ajuda muito. Ou então, descrever onde aquele projetil está alojado, enfim, tá? Então, lembrar sempre de fazer esse encaminhamento completo. Isso é importante e isso precisa acontecer como em qualquer especialidade médica, tá bom? Obrigada, era isso que eu tinha para trazer sobre morte suspeita.